E aí, meus amigos, eu vou falar aqui um pouquinho a respeito dos reflexos penais que o descumprimento dessas medidas de enfrentamento ao coronavírus estão sendo feitas por meio dos decretos do governador, principalmente aqui de Santa Catarina, né, que é o estado onde eu vivo, onde eu estou tendo a realidade. Quando o decreto apresenta lá isolamento, apresenta quarentena e apresenta uma recomendação, né, de um afastamento social, nós temos bem delimitados o que seria cada um. O isolamento, por sua vez, é a questão da pessoa que já está contaminada e ela precisa ficar isolada. E a quarentena é o caso da pessoa que está com suspeita, né? Pessoa ou coisa está com suspeita de contaminação e ela precisa ficar em um período de quarentena, que aparentemente seria 14 dias, né? Para realmente dar o positivo ou negativo em relação ao contágio com a doença. O afastamento social é uma recomendação, como já disse. Então nós temos outras medidas, que seria o fechamento do comércio, etc., que são medidas para impedir que a doença se propague, né, o contágio dela. E como que isso pode se enquadrar no âmbito penal? O que acontece? Né? Eu vejo as pessoas trazendo nos seus comentários: nós estamos em quarentena, quando na verdade nós estamos num afastamento social, né, para evitar justamente que tenhamos que ficar em quarentena e temos que ficar em isolamento. O artigo 330 do Código Penal, ele trata do crime de desobediência, mas para que eu seja enquadrado nesse delito, se eu desrespeitar alguma dessas medidas, ela tem que partir de uma ordem legal de um funcionário público, ou seja, um funcionário público tem que me dar essa ordem legal para que eu possa ser enquadrado no delito de desobediência. Não é qualquer pessoa que vai dizer para mim que eu tenho que ficar em casa, tem que ser um funcionário público para que eu possa me enquadrar no delito de desobediência, né? Nós temos ainda o artigo 131 do Código Penal. O crime seria a pessoa praticar um ato com um fim específico de contagiar outra pessoa com uma doença que ela sabe que possui. Ou seja, exige o dolo da pessoa, um ato específico de contagiar a pessoa. Também restringe bastante o seu campo de aplicação, né? Seria uma questão muito mais de objetivo do agente desse delito, né? E, por sua vez, eu acho que de uma forma mais ampla, que poderia ser mais aplicável ao caso de um reflexo, né, de um descumprimento das medidas de restrição, seria do artigo 268 do Código Penal, onde ele cuida do crime quando alguém infringe alguma determinação do poder público no sentido de impedir a introdução ou a propagação de uma doença contagiosa, né? Ou seja, são essas medidas restritivas que nós estamos vendo hoje que o poder público tomou para impedir que uma doença se propague ou ela seja introduzida no nosso território. Então o que acontece? A partir do momento que eu sou colocado em uma determinada condição, isolamento, quarentena, ou que um médico determine essa situação para mim e eu não cumpro, eu posso estar sendo incluído nesse rol do crime, né, do artigo 268 do Código Penal. Nesse sentido, eu vejo que a pessoa tem que estar ou em isolamento ou em quarentena e por determinação, né, de um médico, porque é o médico que vai decidir se a pessoa fica em quarentena ou se a pessoa fica em isolamento. Então, nesse sentido, nós temos ainda o parágrafo único do artigo 268, que trata justamente de um caso de aumento de pena nesse quesito de infração a uma determinação pública para impedir a introdução ou propagação de doença, que é aplicada aos profissionais da saúde, médico, enfermeiro, dentista, etc. Que seria o caso de um médico, por exemplo, né, dando como exemplo, um médico que sabe que a pessoa está infectada, atende a pessoa, sabe que ela está infectada e não determina o isolamento, que é o que o decreto manda que se faça, né? Que uma pessoa contagiada fique em isolamento. A partir do momento que o médico não toma essa medida, ele está infringindo o artigo 268 e parágrafo único, com um caso de aumento de pena. Beleza, galera? Eu espero que isso tenha sido um pouco claro, apesar da questão de ser um pouco mais técnica, mas dá para refletir um pouquinho. Valeu, um abraço!